Rápido aqui. Os cuidados que uma pessoa tem que ter para contratar um advogado de imigração. O que você tem que checar? Licença. Tem a licença, é o mais importante. Tá. Tem muita gente falando que tem e não tem. É bom deixar, o Rick, a nota, né, o site, pra gente deixar pro pessoal entrar. A gente deixa na descrição. Sim. Segundo, há quantos anos essa licença tá ativa? Tá. Quanto você acha que é o mínimo? Tipo, 10 anos. 10 pra mim, pro cara ser bom, pra cobrar o preço que tá cobrando, porque o cara que tá há 1 ano, ele cobra o mesmo preço do que o Robert tá há 40. Nossa. Entendeu? Por quê? Porque é boa prática. Tá. É o valor do green card. É o mercado. Então, não é porque ele tem 1 ano de experiência que ele vai baixar o preço dele. Então, você tá pagando a mesma coisa por um cara que tem 1 ano ou menos de experiência. Tá. Segundo, reviews. Depois, faz uma reunião com esse advogado. Conversa com ele. Você sabe do meu caso? Qual o seu aconselhamento jurídico em relação Vê a a isso? segurança que ele passa também, Exatamente. né? Conversando. Então, o que eu vejo que é o que mais tem de problema nos 8 anos que eu tô trabalhando com isso é falta de informação. Falta de informação. A pessoa viu um famoso na internet, porque também tem isso. O cara que acabou de se formar, ele vai lá e contrata um famoso para ser o influencer dele. E aí, porque ele tá com um famoso, ele é bom. E não é, gente. O cara tá pagando, o cara tá falando que ele é bom porque ele tá recebendo. Então, também não dá pra gente só ter isso como base. Isso é importante? Porque o brasileiro é importante, a gente sabe. Se você tá bem conectado, se você conhece pessoas que são influentes, mas você tem que fazer a lição de casa, que é saber, que é igual a gente vai fazer uma cirurgia. Você vai fazer com um cara recém-formado? Não vai, você não vai abrir teu peito ali com um cara que acabou de se formar. É a mesma coisa. A gente também não pode pensar que o processo imigratório é uma coisa simples. Não é simples. Qualquer erro que você comete agora pode ser da história do Afeganistão que eu vou contar aqui. A gente teve um cliente lá no escritório que foi um despachante que preencheu o DS-160 dele e que ele foi negado, e a gente, caramba, o perfil é um perfil bom, né? E fomos tentar estudar o porquê. E por um erro de digitação, houve uma viagem para o Afeganistão que não houve, então alguém preencheu ali e isso provavelmente... Tipo, colocaram que o cara foi pro Afeganistão sem ele nunca ter pisado lá. Caraca, imagina, olha o destino que o cara errou. Exato. E aí você vê que por isso o cara pode... Não vamos dizer que foi só isso. Claro. Porque a gente também não tem como saber. Tá, mas isso aí foi uma boa... Mas vamos combinar, né? Concordar que isso pode inviabilizar a entrada do cara o resto da vida nos Estados Unidos? Porque o cara pagou R$100 por um mano lá no Brasil fazer o pedido dele? Sim, cara, sim. Você concorda que se a gente não tivesse feito os vistos dos meninos, eles não iam poder competir no Olímpia? Provavelmente eles não conseguissem mais. Se eles tentassem do jeito errado. Se um erro desse acontecesse na vida de um Ramon... Ramon, você já foi pro Afeganistão. Imagina, querer, né, na verdade. Imagina ele tentando o resto da vida reverter isso, que foi um erro de uma pessoa. Acontece. A gente pegou Esse do Afeganistão, o que tá deu? Aí o corte já, viu, Luther? Ramon foi pro Afeganistão? Não, mas você coloca cada... é só pra chamar a galera. Mas esse do Afeganistão, o que aconteceu? Não tem como reverter. Não dá. Porque é assim, a negativa no consulado é diferente da negativa aqui da imigração. Quando a imigração te nega aqui nos Estados Unidos, eles têm que te justificar o porquê eles negaram. Então vem uma carta de negativa dizendo, você foi negado porque você não cumpriu isso, isso e aquilo. No consulado é a descrição daquele oficial consular que está te entrevistando. Então ele não vai dizer que foi por causa disso, ele vai te negar simplesmente. Então a gente pode imaginar, e pela avaliação do Dr. Robert, da doutora Genilde, que tem muitos anos de experiência, que pode ter sido um ponto importante para isso. O que acontece? Tem que ficar tentando de novo. Um erro, não fui eu que preenchi, mas isso é um outro ponto que... Nossa, mas eles não vão ver que, tipo, não sei, para entrar no Afeganistão precisa carimbo, sei lá, de repente... É assim, o americano, né? O oficial consular, entre o sim e o não é não. Entendi. Entendi. Na dúvida não. Na dúvida é melhor não, porque vai saber, que o cara né? colocou? Pode ser que agora ele se arrependeu de ter falado. Sim. Ele pode ir lá com toda a papelada, dizendo, tá vendo, nunca entrei, se justificar. Pode acontecer, mas uma outra coisa que eu acho importante da gente mencionar é que nem todo mundo sabe como ler o formulário, que é em inglês, né? Então, o brasileiro tem a dificuldade da leitura do formulário, então você contrata uma pessoa que está no Brasil e que também talvez não entende muito, porque entende de uma parte do processo, mas não da lei migratória no geral.
Então é complicado quando a gente está acreditando o nosso sonho, a nossa vida, por uma companhia que pode ter aprovado um monte de visto, tudo bem, mas talvez tá fazendo uma parte muito inicial do processo. Eu ainda acho que no caso que os meus pais foram negados, e eu tinha o green card, morava aqui e tal, e eu ainda acho que tem alguma coisinha lá que colocaram, não sei, que foi negado, sabe? Porque, tipo, cara, a gente legal aqui nos Estados Unidos, já morava aqui há 3 anos, né? Mas cara, eu consigo entender muito bem porque negaram. Ou talvez porque meu pai não Seus soube pais falar. têm idade. Não tinham mais vínculos no Brasil. Seu pai estava aposentado, sua mãe aposentada. Aí tu mete pra imigração que não, eles não têm dinheiro, sou eu que vou cuidar. Pô, pra ser 2 idosos sobrecarregando o sistema de saúde deles aqui, é muito fácil de acontecer. Não, agora eu tenho a Natasha que vai me ajudar. Assim, agora eu tenho. Também pode ser. Eu sou cidadã, mas pode ser positivo ou negativo. Sim ou sim, porque como cidadã, você tem o direito de solicitar o green card para os seus pais. Não, mas é o que você falou, não quero. quero. Então a gente vai com outro approach para o consulado, que é falar, se eu quisesse solicitar o green card, eu poderia. Eu poderia, mas eles não querem morar carta, aqui. Aí eu poderia fazer uma carta para. É um álibi forte, creio eu, né? Exato, assim, eles não querem. Porque o que o agente consular vai ver? Qual é a chance dessa pessoa ficar nos Estados Unidos? Nesse caso, os seus pais idosos e com vocês aqui performando e com a vida feita. Tenho filhos, então a avó pode ficar lá ajudando crianças. E como eles já veem esse movimento, a chance deles acabarem ficando é muito maior do que eles voltarem. Sim. A minha mãe foi negada a primeira vez também que foi lá pedir o visto, porque ela chegou na entrevista, não, tô indo cuidar da minha neta. Pro agente consular, ela estava indo cuidar da neta para sempre. Minha filha tinha acabado de nascer e ia ficar nos Estados Unidos. Na segunda tentativa, não, eu tô indo cuidar da minha neta temporariamente, porque eu continuo tendo um trabalho, eu sou fisioterapeuta. Entendi. Então, também tem a forma de você se explicar ali na entrevista, né? Porque dependendo de como você fala, ficou meio parecido que ela ia ficar cuidar da neta. A menina nasceu, até 18 anos tem alguém cuidando dela.